Padre Anselmo nunca gostou daquela casa. Desde a primeira vez que ouviu falar dela, sentiu um aperto no peito que não vinha do calor nem da idade. Era algo mais fundo, mais antigo. A casa ficava afastada do povoado, quase engolida pela caatinga, com paredes de barro rachado e um telhado torto que parecia prestes a ceder. Diziam que ninguém morava ali havia anos, mas mesmo assim, toda noite alguém jurava ouvir vozes saindo de dentro. Não eram gritos, não eram choros, eram rezas. Foi isso que fez o padre aceitar o chamado. Numa tarde de céu pesado, desses que anunciam coisa ruim mesmo sem nuvem, Padre Anselmo caminhou até lá levando apenas o crucifixo de madeira, a estola surrada e um frasco de água benta. No caminho, o silêncio era tão espesso que até os passos dele pareciam errados. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto fazia barulho. Era como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Quando chegou ao portão da casa, sentiu o primeiro sinal claro. Um arrepio subindo pelas pernas, contrariando o calor do sertão. O portão rangeu sozinho, sem que ele tocasse. Padre Anselmo parou, respirou fundo e fez o sinal da cruz. Foi então que ouviu uma voz baixa, arrastada, rezando o Pai Nosso. O padre congelou. A oração vinha de dentro da casa. Não era clara, mas era correta. Cada palavra no lugar certo. O tom, porém, o tom estava errado. Havia algo forçado ali, como se a voz estivesse imitando a reza sem compreendê-la. Padre Anselmo sentiu o coração bater mais forte. Nunca, em todos os anos de exorcismo, tinha ouvido algo assim. Demônios gritam, xingam, ameaçam, não rezam. Mesmo assim, ele entrou. O chão de barro rangia sob seus pés. O interior estava escuro, com apenas um fio de luz entrando pela janela quebrada. O cheiro era pesado, mistura de mofo, cera velha e algo metálico, quase como sangue seco. A reza continuava, vinda do quarto dos fundos. Em nome do Pai, murmurou o padre, começando a própria oração. A voz parou. Um silêncio pesado caiu sobre a casa, seguido por uma risada baixa, quase satisfeita. Tarde demais, padre, disse a voz, agora diferente, mais grave, mais próxima. Padre Anselmo avançou até o quarto. Lá dentro não havia ninguém, apenas um pequeno altar improvisado, feito com tijolos empilhados. Sobre ele, velas pretas já derretidas, um rosário quebrado e um livro de orações, aberto. Mas o livro estava escrito errado. As palavras pareciam as mesmas, mas quando o padre tentou ler, sentiu a língua travar. Era como se o texto mudasse conforme os olhos passavam. Aquilo não era oração, era zombaria. Foi então que a casa começou a rezar. As paredes murmuravam, o teto estalava em ritmo cadenciado, o chão vibrava levemente, acompanhando a oração que ecoava agora de todos os lados. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, todas juntas, misturadas, sobrepostas. Padre Anselmo caiu de joelhos. Sentiu um peso enorme sobre os ombros, como se algo estivesse se apoiando nele. O ar ficou frio, a respiração ficou difícil. Ele levantou o crucifixo com esforço e começou a rezar em voz alta, firme, mesmo com o medo tentando engolir cada palavra. Essa casa não te pertence, disse com a voz trêmula, mas decidida. A risada voltou, mais forte. Não, respondeu a voz. Então por que rezaram para mim aqui tantas vezes? O padre entendeu naquele instante. Aquela casa não era apenas um lugar amaldiçoado, era um lugar consagrado, do jeito errado. Alguém no passado tinha rezado ali não para Deus, mas para outra coisa. Reza feita com ódio, desespero, promessa, e aquilo tinha atendido. As sombras começaram a se mover pelas paredes, se contorcendo como figuras humanas ajoelhadas. Algumas pareciam rezar, outras pareciam observar.
Padre Anselmo sentiu lágrimas escorrerem sem perceber. Não de medo apenas, mas de tristeza. Aquela era uma fé corrompida. Ele ergueu o crucifixo ainda mais alto e gritou o nome de Cristo. A casa tremeu, as velas apagadas reacenderam sozinhas, lançando uma luz avermelhada. No fundo do quarto, uma forma começou a desenhar. Não tinha rosto definido, apenas a silhueta de alguém ajoelhado, rezando. Você também reza, padre. Qual a diferença entre nós? Disse a criatura. Padre Anselmo respirou fundo e respondeu. Eu rezo para libertar. Você reza para aprisionar. Com a última palavra, jogou água benta no chão. O som que se seguiu não foi de fogo apagando, mas de algo gritando por dentro da terra. As sombras se desfizeram. A forma ajoelhada se ergueu e avançou um passo, mas não conseguiu passar do limite traçado pelo padre. A casa começou a rachar, o teto cedeu em parte, o vento entrou violento como se quisesse varrer tudo. A criatura recuou, ainda rezando, mas agora a oração saía quebrada, falha. Então, num último suspiro, tudo cessou. Silêncio. Padre Anselmo caiu sentado no chão, exausto. A casa parecia vazia outra vez, sem vozes, sem sombras, apenas ruína. Ele saiu antes que escurecesse totalmente. Não olhou para trás. No dia seguinte, moradores foram até a casa e a encontraram parcialmente desmoronada. Nunca mais ouviram rezas ali. Mas Padre Anselmo nunca mais passou perto daquele lugar. E quando perguntavam por quê, ele respondia apenas: porque há lugares onde até a oração pode ser usada contra nós. E agora eu te pergunto, você acredita que existam lugares onde o mal aprende a rezar?